Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A paz de Cristo Jesus para todos, meus queridos irmãos. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez eu convido a todos para juntos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós queremos abordar um tema que muitas pessoas não gostam de falar e muitas também não gostam de ouvir. Mas está escrito dentro da Palavra de Deus em São Marcos capítulo 10. E o tema desta mensagem hoje é o divórcio. É um tema que ninguém gosta de falar e muitos não gostam de ouvir. Mas, meus prezados irmãos, a Palavra de Deus ficou escrita para nós meditarmos nela, para nós guardarmos. Os mandamentos de Deus é necessário que nós venhamos guardar esse ensinamento da parte de Deus. Se a igreja de Cristo, porque não falo do mundo, porque o mundo não está preocupado com destruição, não está preocupado com pecado, não está preocupado com nada. Não se preocupa nem tampouco com a alma. Mas a igreja de Cristo precisa se preocupar. Porque, meus prezados irmãos, quando um casamento é destruído, toda a família foi destruída. Então nós, a igreja de Cristo, precisamos ficar bem atentos a este ensinamento de Jesus. E que muita gente não está preocupado, nem mesmo muitos líderes de igreja. Porque muitos líderes têm corrido as mesmas pragas que o mundo. Vamos meditar na Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho. Segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 1 a seguir. E levantando-se dali, foi para o território da Judeia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-los acerca disso mesmo. E eles disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, a adultera. Então, meus prezados, nós
temos ouvido por parte de muitas pessoas, até por pessoas que se dizem doutores, os fariseus do dia de Jesus têm se estendido de maneira terrível. E eles têm ensinado que isso é pecado, o homem só peca quando ele adultera e deixa a esposa e casa com outra, então ele vai continuar no adultério. E a esposa que não adulterou pode casar com outro porque ela não adulterou e, portanto, ela não está em adultério. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala o contrário. Mais uma vez, veja o que diz o versículo 11 e o 12. E ele diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Eu pergunto, meus prezados irmãos, quem é que é verdadeiro aí nessa história? É a Bíblia ou é os doutores da lei? Ou é os fariseus? Ou são esses religiosos, apenas religiosos? A Bíblia, ela é a verdade. O próprio Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Se alguém tem induzido alguém deixar a mulher porque ela adulterou e vice-versa, e casar com outro e não está adulterando, este ensinamento não é da Bíblia, isso é o ensinamento dos homens. Portanto, meus prezados, comece a pensar nisso. Comece a pensar. Os irmãos que já são casados, comece a pensar. Os jovens estão pensando em casar, pense direitinho antes de casar. Porque casamento não é apenas um passatempo, casamento é coisa séria. Casamento é uma instituição de Deus. E a vontade de Deus é que sua morte venha separar o homem. E não o homem separar ao homem. Prezados irmãos, como começamos na nossa introdução, quantos lares hoje que estão arrasados, que estão eliminados por falta de temor de Deus em muitos casais. Eu estou falando de cristão. O irmão não pensa antes de deixar a esposa não pensa antes de abandonar o esposo, que ela não está apenas se vingando do marido ou o marido da esposa, estão se vingando dos filhos também, estão destruindo os filhos, estão destruindo o lar, estão destruindo a família, e por cima de tudo, pisando na lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus. Meus prezados irmãos, os infratores da lei, todos serão punidos, não adianta. Alguém querer tapar sol com peneira, ou colocar remendo de pano novo em vestido velho, não adianta. Porque o que Deus falou está falado, Deus não volta atrás. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. O que Deus falou está falado. Ninguém vai poder se desculpar diante de Deus. Ninguém.
A irmã que tem trocado o esposo por outro homem vai ser punida, como o irmão vai ser punido também. Não adianta. É melhor, se acontecer algum deslize entre ambos, que haja o perdão. A Bíblia diz que Deus, Ele amou este mundo de tal maneira, quando nós não merecíamos o perdão de Deus, porque o nosso pecado foi quem mataram Jesus. Jesus desceu nessa baixa terra para perdoar os nossos pecados. Pecado de traição, pecado de roubo, pecado de morte, pecado, todo tipo de pecado. Se o homem se arrepender, Jesus está pronto para perdoar. Porém, o ser humano, porque já tem uma ideologia maligna de vingança, não sabe perdoar. E pelas mínimas coisas, não é somente por causa de adultério, não. Pelas mínimas coisas, separa da esposa, e a esposa separa do esposo, achando que estão se vingando da irmã Maria ou do irmão José. Você está se vingando da sua família, você está arrebentando com a sua família. E assim, tanto evangélico como pessoas de outras religiões que fazem o mesmo. E estão culpando somente as nossas autoridades, os nossos governantes, que eles são culpados. Eles são culpados porque os pais abandonaram a família e os filhos entraram no mundo das drogas, no mundo do roubo, da criminalidade. São culpados dessas crianças estar nos sinais das grandes cidades, pedindo esmolas, e como não acha quem ajude, passa a roubar. São culpados de tanto assalto, de tantas famílias destruídas? Não. Culpado de tudo isso, 90 ou 99% é falta de responsabilidade dos próprios pais, que não educaram os seus filhos, que não deram bons testemunhos, que não fizeram o que era certo para os seus filhos ver. E por isso eles vão caindo no mundo da criminalidade, porque foram destruídos pelos próprios pais, por seres vaidosos. O marido deixa a esposa porque já está aparecendo ruga em volta dos olhos. Ou a esposa porque o marido está já com a cabeça branca, porque não dá tudo que ela pede, aí troca por outro para melhorar a sua vida, e que não vai melhorar coisa nenhuma, porque vai pecar contra Deus. Pois a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão. Então nós, a igreja de Jesus, devemos, meus prezados irmãos, colocar a cabeça no lugar e pensar nisso. Veja quantos lares estão sendo destruídos. Quantos irmãos dentro das igrejas subindo nos púlpitos, cantando e pregando
divorciado e casado com outra pessoa. Vocês acham, meus irmãos, que isso está correto? Vocês acham que isto é correto? A você que nunca fez tal coisa, glória a Deus, e não faça em nome de Jesus. E a você que já fez, conhecendo a Bíblia, se você não se arrepender da sua mal conduta, meu prezado irmão, minha prezada irmã, no último dia você será punido. O fio da espada de Deus passará sobre ti. Se você estava pensando de fazer tal coisa, pare um pouco. Peça perdão ao seu esposo, peça perdão à sua esposa. Porque se você fizer tal coisa, você não está punindo somente uma pessoa. Você está punindo toda a sua família, toda a sua casa. E você irá pagar por todos os danos que você causou. Deus não te deixará impune. Deus não vai te deixar impune. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou e jamais mudará. Deus nunca permitiu separação de casais. Deus nunca permitiu o divórcio. Aqueles que não conheciam a Deus, que fizeram tal coisa, eu creio que por a inocência deles, Deus pode perdoar. Mas a você que conhece a palavra de Deus, fazer aquilo que a Bíblia diz que é pecado e achar que está certo, e achar que está correto. A você, líder de igreja, que está subindo no púlpito da igreja, no altar de Deus, você deixou sua esposa e casou com outra, você vai ser punido. Você vai ser punido. A espada de Deus passará sobre você. No último dia, você não tem condição de estar no púlpito da igreja de Cristo. Você não tem condição de ensinar isso que eu estou ensinando agora. Você não tem condição de exortar ninguém com essa exortação da parte de Deus que eu estou passando agora. Você não tem caráter para isso. Você não tem autoridade para isso. Você é um mau caráter, está enganando o povo de Deus. Entregue o púlpito da igreja para alguém que esteja em comunhão com Deus. Saia do púlpito da igreja de Cristo. Desce. Chega de tanto pecado na igreja de Cristo. Chega. A igreja de Cristo, os líderes da igreja de Cristo têm que ser homens e mulheres que têm nas mãos limpas, que têm um passado limpo, que têm uma vida digna, que possa pregoar com segurança a palavra de Deus. Os tais que deixaram a mulher, que divorciaram e casaram com outra e vice-versa, não têm condição de pregar o que eu estou pregando. E eu estou pregando dentro da palavra de Deus. E quem discordar é porque é um profano. Não passa de um fariseu, de um rebelde. Você pode ser o doutor que for, você é um rebelde se você discordar da palavra de Deus. A Bíblia não manda ninguém separar e casar com outro ou com outra. A Bíblia não manda fazer isso. Isto é antibíblico. Mas, infelizmente, pessoas com nome de cristão estão fazendo isso. Rotineiramente estão fazendo, porque perderam a unção de Deus. O Espírito Santo já não está mais nessa pessoa. O Espírito Santo já abandonou esta pessoa há muito tempo.
porque ele pecou, deu lugar ao diabo. Ele deu lugar ao diabo. E o apóstolo Tiago, ele diz, não deis lugar ao diabo. E muitos estão dando lugar ao diabo, em vez de dar lugar a Deus, o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos vivendo o maior caos neste mundo, por causa de rebeldes com nome de crente, a todo momento escandalizando o Evangelho de Cristo e até aconselhando a Igreja de Cristo. Espírito de Jezabel, que aconselha os profetas de Deus a adulterar, que não tem nada não, são adúlteros. Mas estes adúlteros, no último dia, vão pagar um preço muito alto, porque Deus não deixará impune estes perversos, estes matadores de almas, que não zelam pelas almas, que não zelam pela igreja de Cristo, porque são profanos. E a você, meus prezados irmãos, que estão nos acompanhando, seja mais um para pregar esta palavra. Não tenha medo. Não tenha medo de pregar a verdade. Não aceite a mentira. Não aceite o que os homens têm inventado. Que não tem nada não, fazer isso e aquilo contra Deus, contra a lei de Deus. Eles dizem que não tem nada porque eles estão em pecado. Eles estão em pecado, eles não estão nem aí que os outros também vão para o inferno, porque ele já comprou a sentença de ir para o inferno se ele não se humilhar diante de Deus. Ele já comprou o passaporte dele para ir para o inferno, se ele não se arrepender dos maus caminhos que ele tem praticado contra Deus. A Bíblia diz para não separar. É o que está escrito na minha Bíblia. E creio que está escrito também na sua Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Portanto, meus prezados, medite bem na palavra de Deus. Se você conhece alguém que está à beira da separação, fale a palavra de Deus. Explique para ele e para ela. Explique. E se ele quiser deixar porque quer deixar mesmo, diga para ele que não case mais. Biblicamente, separe e não casa mais. Não casa mais. Se ele aguentar viver sem casar, que ele largue. Mas largar para casar, vai ser punido no último dia. Portanto, meus prezados, fique com essas palavras. Ajude-nos a levar este evangelho de Jesus Cristo, pois é o mandamento de Deus. Só quem pode pregar este evangelho como ele é, homens e mulheres que não vivem no pecado. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê da sua graça. Muito obrigado, meus prezados. Até a próxima. Amém.